Caros leitores, depois de ler este artigo, você provavelmente terá que conduzir uma auditoria completa de seus conhecimentos adquiridos em escolas e universidades, pelo menos em disciplinas como História, Geografia, Geologia. Então vamos lá. Eu mostro uma cadeia lógica do meu raciocínio. Temos hoje um grande número de artefatos que não podem ser repetidos hoje devido à falta de tecnologia, equipamentos e especialistas, e que mostram que uma civilização global existiu por 200 anos e antes na Terra em comparação com a qual somos crianças em uma caixa de areia. Alguns exemplos. Banho Babolovski. Granito peso 48 toneladas. Coluna de Alexandria pesando 600 toneladas, 27 metros de altura granito. A forma não é um cone, mas uma êntasis. Sem rotação em um torno para tornar tal produto impossível. Tente encomendar uma cópia reduzida de tal produto com um raio ideal de qualquer torneiro de espuma sólida ou madeira com pelo menos 2 metros de altura e 30 centímetros de diâmetro, mas que requeira apenas ferramentas manuais, planas, formões, e ele recusará. Peru, Ollantaytambo. Acoplamento poligonal de blocos com peso entre 40 e 120 toneladas. O nível de ajuste que você vê. Capela San Severo, Ayal Desengano. Feito de uma única peça de mármore. Sem uma máquina CNC avançada para fazer uma coisa dessas é impossível. Nos últimos 50 anos, nada, pelo menos remotamente semelhante, em complexidade à execução foi feito por qualquer escultor. Mesmo com máquinas ferramentas CNC. Lápide de mármore no Cemitério Monumental Museu do Aço, em Gênova. Ponte de pedra em Sevastopol. Cada pedra poligonal da ponte é essencialmente uma escultura separada. Um exemplo de trabalho moderno com uma pedra atrás da ponte à esquerda. Stenoski de pedra selvagem. Pelos padrões de hoje, é considerado bastante aceitável. Além disso, todas as cidades do planeta foram construídas em pedra no estilo antigo, com layouts pré-desenhados de ruas, avenidas, aterros e assim por diante. Todas as cidades tinham um muro de pedra, cujo volume de construção é muitas vezes igual ao volume de construção da própria cidade. No período de 1780 a 1815, ocorreu uma guerra termonuclear, muito provavelmente não pela primeira vez no planeta. O resultado foi o inverno nuclear de 1816, um ano sem verão. Também fornecerei algumas capturas de tela das fotos do Google Earth, por exemplo Belarus. Centenas dessas crateras são fáceis de encontrar em quase todos os países. As marcas brancas ao redor das crateras são calcário quebrado, o principal material de construção da época. No exemplo dos funis da Bielorrússia é a água, como o nível das águas subterrâneas, aparentemente alta. Mas há muitas crateras na superfície do planeta sem água. Por exemplo, na Ucrânia. Como resultado do inverno nuclear, quase todas as plantas foram congeladas e as calotas polares foram formadas. Isto confirma a quase completa ausência de árvores com mais de 200 anos no hemisfério norte. Alguns deles foram queimados na guerra, alguns foram congelados. Para avaliar visualmente este tipo no Google Roger Fenton Crimeia e clique em mostrar fotos. Você verá fotos de um fotógrafo militar enviado à Crimeia em 1853, aproximadamente depois de uma guerra nuclear, aproximadamente 40 anos depois, para fotografar o cerco de Sevastopol. Compare a vegetação então e agora. Um exemplo de uma foto de Fenton perto de Sevastopol.
Após esta guerra, recuamos em desenvolvimento, ao nível da sociedade feudal. Lucro estuprou os anglo-saxões, porque eles conseguiram o mínimo, eles pisotearam os restos do mundo por 150 anos, reinventaram um motor de carvão a vapor e dispararam. Agora é a era do petróleo e gás, nossa energia e nosso complexo industrial usa toda a tabela de Mendeleev, supostamente inventado em um sonho. Na verdade, foi apenas jogado através dele. Nos voltamos para o mais interessante. Eu afirmo que a civilização atual é apenas uma sombra do passado. Somos crianças em comparação com elas. É impossível provar isso através do equipamento industrial da civilização passada, por isso foi simplesmente aproveitado e derretido. Por exemplo, após o colapso da URSS, os bêbados estavam cavando trincheiras e cabos e canos de água do solo foram retirados para entregar ao ponto de recebimento de metal. Mas como provar? E fácil. Se uma civilização perdida era muito mais desenvolvida que a nossa, então, para o funcionamento de seu complexo industrial e metalúrgico, toda a tabela periódica também era necessária. E todos os isótopos dos elementos. E há quase todos os elementos do sistema periódico na rocha e na terra. Então, você precisa mostrar traços de grande escala da remoção de rochas das encostas das montanhas, da superfície da terra e debaixo do solo. Bem como vestígios de resíduos processados após o seu enriquecimento nas fábricas de mineração e processamento do passado. E isso vai fazer. Vou usar o método de analogia, por isso é muito claro. Até o século XVIII, os edifícios residenciais foram construídos quase exclusivamente a partir de calcário. Para o corte de máquinas avançadas usadas, que produziam os paralelogramos perfeitos. Na alvenaria de costura de tais blocos de calcário, você não empurra a lâmina. Aqui está uma foto de uma casa na Crimeia, o primeiro andar do qual é coberto com argila por 3 ou 4 metros, como em todas as cidades no território da antiga URSS. Em Sebastopol, Simferopol, Feoduja, Kerch, todas as casas que estão embutidas no chão por 3 a 4 metros têm alvenaria de tal qualidade. Agora nós olhamos, em que quantidades e por quanto tempo o calcário foi extraído neste planeta, o material de construção principal. No exemplo da Crimeia, já que eu sou daqui e as paisagens e catacumbas locais me empurraram no caminho certo. Isso é Skickerman. Vocês, analfabetos, dirão que esta é uma das cidades das cavernas da Crimeia, onde as pessoas viviam. E esta é a moderna pedreira de calcário da Crimeia. Com pedreira de serração. Aparentemente, há uma ferramenta conveniente para armazenar. Mentalmente envie essa pedreira para o futuro por 10.00020.000 anos, aplique-a ao efeito da erosão eólica e hídrica e o que você obterá na saída. Corretamente, outra cidade caverna da Crimeia. A trilha na foto de cima, como você entendeu, foi deixada pelo carrinho em que a pedra serrada foi retirada. Embora, na era pós-nuclear, a pedreira seja um bom lugar para os sobreviventes. Aparentemente, foi usado como uma cidade protegida. Vá em frente na Crimeia, milhares de quilômetros de catacumbas, que serrava calcário. Os volumes são simplesmente extraordinários. Além disso, é oficialmente declarado que a pedra foi extraída dos tempos dos antigos gregos, antes mesmo de nossa era. Serrada com ceras de mão e formões com pontas extraídas. Eu fui em uma excursão à pedreira de Adzimushkai. Infelizmente, não tirei uma foto. Traços de ceras circular são claramente visíveis no teto, com uma espessura de disco de 4 mm. O diâmetro do disco é de cerca de 2 metros. Isto é claramente visto nas paredes, quando depois de cortar o bloco foi quebrado, o diâmetro do disco parou naquele lugar. Estará na nota das catacumbas.
Agora uma imagem muito importante da carreira Ickerman, o nome moderno de Champagne, tomada em 1890. Nela vemos uma passagem cerrada através de uma colina com 100 metros de largura e 80 metros de altura, com enormes nichos nas paredes e casas de um andar. Sob a parede vertical, vemos pequenos pedaços abaixo do padrão de calcário empilhados na forma de um declive e fragmentos de calcário que caíram debaixo das ceras. Alguns desses nichos são o começo das catacombas, que se estendem por centenas de quilômetros para o interior. A mineração subterrânea em larga escala de calcário foi realizada. Durante a Grande Guerra Patriótica, a sede, o hospital, a alfaiataria e os armazéns foram localizados nessas catacombas. Caminhões dirigiram para dentro. Durante o retiro, as entradas foram explodidas. Aliás, existem catacombas antigas em qualquer cidade do planeta. Perto de Odessa, o comprimento das catacombas é de 2.500 quilômetros. E agora nós abrimos a manipulação. O que você é dado sob o pretexto de rochas, canyons e desfiladeiros não é senão uma pedreira. Como uma pedreira muito antiga e relativamente nova. Então, Crimeia, Belogorsk. Rocha branca. Esta é uma pedreira de calcário. A muralha foi formada como resultado do corte do declive da colina. Ao pé da parede é um monte característico de calcário e abaixo do padrão. Ainda mais. Você vê essa passagem, da qual uma massa de calcário foi retirada no distrito de Bakhchisarai. É dado para o vale. As encostas dos tipos de calcário sob as paredes são cobertas com florestas de carvalhos. A mesma coisa nesta foto, a cidade. Está localizado no fundo de uma antiga pedreira. Mas é chamado o vale, que lavou o rio. Isso é um absurdo. Pelo contrário, após a deriva da montanha, a água do aquífero quebrado fluía pelo fundo da pedreira, ou aqui se transformava em um riacho, que costumava fluir por uma rota diferente. Esta é a rotina diária de qualquer pedreira. O rio não pode lavar o cume a caminho. Ele será a represa em seu caminho. Muitos de vocês que são idosos viram riachos na infância que fluem de uma pequena parede vertical de calcário ou outra rocha. Por 20 e 30 a 40 anos, esta corrente aumentou o diâmetro do buraco do qual ela flui. Essa é a coisa. Bem, a escala de mineração de pedra na pequena Crimeia impressiona você. Olhando para frente para dizer que isso ainda é ninharias. Neste planeta, não há um único cubo de rocha, provavelmente 10 metros para o interior de toda a área, que não teria sido extraído, moído, mastigado e jogado fora. Este não é um planeta, é uma gigantesca pedreira onde toda a tabela periódica é extraída da maneira mais bárbara. E agora mostrarei a você montanhas, cadeias de montanhas, desfiladeiros, canyons em lugares quase despovoados agora com nomes românticos diferentes. Muitas vezes eles são nomeados após um certo descobridor.
Os acadêmicos e professores de geologia e geografia realmente não veem isso. Acontece que em nosso planeta há pedreiras do tamanho de alguns países ou do tamanho de um deserto inteiro.
Por exemplo, no território do Uzbequistão, Turcomenistão, Tadiquistão, Afeganistão, Cazaquistão, Irã, não há solo fértil em grande parte porque de quase toda a área desses países uma camada de rocha de 100 metros de espessura foi removida em conjunto no solo e em todas as áreas. É difícil acreditar, mas você terá que acreditar. Parece que o Mar de Aral e o Mar Cáspio são gigantescas pedreiras inundadas. Vamos em frente. Nós nos colocamos no lugar daquele que destruiu o planeta e avançou para o próximo estágio metalúrgico. Uma raça com um certo conteúdo do elemento desejado extraído. O que fazer com isso a seguir? Antes de ser enviado para a fundição ou extração do elemento desejado de qualquer outra forma, o minério deve ser enriquecido para aumentar a porcentagem. Para fazer isso, ele é enviado para as plantas de mineração e processamento. O concentrado é separado lá, e rocha residual é removida para o depósito ou para a pilha de escória. Você logicamente me pergunta, onde estão os depósitos de rochas residuais com volumes tão grandes de mineração de minério? E eu tenho que te mostrar. Substitua em seu vocabulário as palavras colina, vulcão, colina com palavras despejadas e amontoados e tudo se encaixará em sua cabeça. Agora veio para as lixeiras. Aqui a regra é, se estiver solta e você pode cavar com uma pá, então provavelmente o oval é a pedra residual, que nossos ancestrais empilharam, correndo para viver. Aqui, por exemplo, um parque geológico chique na China Zhangjiajie. Montanhas coloridas, beleza. Sob a proteção do Estado, é claro. Os turistas são guiados exclusivamente ao longo dos caminhos pavimentados, para que Deus não permita que os turistas não caiam neste lixo tóxico. Em geral, você entende o princípio. Vi uma colina perto da casa, dê uma olhada, pense. O mais provável é que seja feito pelo homem. E não há cavernas naturais na Terra. Eu revi um monte de rolos, todas as cavernas são de vários graus de antiguidade, túneis subterrâneos de montanha, muitas vezes com várias camadas. Sim, muitos desmoronaram, começaram a parecer caóticos, mas isso não os impediu de serem artificiais. As conclusões desta história podem ser feitas da seguinte forma. 1. O volume de produção é exorbitante. É óbvio que na Terra é bem consumido se 5% do minado. A Terra é como a pedreira gigante de alguém. A humanidade apenas serve esse buraco. 2. As pessoas vêm e vão, os estados aparecem e colapsam, as nações formam as testas frontais e desaparecem. Uma coisa não muda, as pedras de moer de Deus se movem lenta mas seguramente. O objetivo final, aparentemente isto. Mas mesmo neste caso, as pedras de moinho de Deus, muito provavelmente, não irão parar, então nós. As pessoas gentilmente desenvolverão e construirão robôs autorreplicantes na época. Eles não dependerão da atmosfera, mas entraremos na história.